Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula do curso de assistente administrativo. Na aula de hoje, finalmente vamos saber quem é o assistente administrativo hoje. Então não vamos perder tempo. Vamos conhecer essa importante ocupação. Quem é o assistente administrativo hoje? Para obter uma boa formação, é preciso saber que tipo de profissional você pode ser e quais são as maneiras de ingressar no mercado de trabalho na área que você deseja. Vamos começar o percurso com as seguintes perguntas. Onde você quer estar trabalhando quando terminar este curso? Como você se vê? Em que tipo de estabelecimento? Você se imagina trabalhando em empresas? Então são perguntas interessantes, principalmente para os meus alunos que estão ingressando pela primeira vez no mercado de trabalho. São muitas as possibilidades, não é mesmo? E certamente durante este curso você vai imaginar outras tantas, porque a evolução não para, o tempo inteiro estão terminando profissões antigas e nascendo novas. Dizem que as crianças que estão estudando hoje trabalharão em profissões que ainda não foram geradas. Então, a mudança é constante. Os conhecimentos que os trabalhadores vão adquirindo ao longo de suas trajetórias de formação de vida, ou seja, aquilo que aprendem com a prática cotidiana, dentro e fora do trabalho, ou em cursos de formação profissional como este que vocês estão acompanhando, são importantíssimos para o desenvolvimento da carreira e para que consigam um bom emprego, que é o que nós todos desejamos a todos os nossos alunos. Classificação Brasileira de Ocupações, então conhecido como CBO. O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, produz um documento chamado Classificação Brasileira de Ocupações, né? CBO, que busca expressar e definir as ocupações existentes em todo o país, não apenas no estado de São Paulo. Ele descreve mais de 2.000 ocupações e diz o que é preciso para exercê-las, a escolaridade necessária, o que cada profissional deve fazer, onde pode atuar, qual que é o perfil psicológico, quais são as competências, quais são as habilidades. Saberemos nesse documento quem é o assistente administrativo hoje. Você está preparado? Finalmente chegamos ao dia de conhecer mais a fundo esta ocupação. A CBO organiza as ocupações em famílias. A família ocupacional do assistente administrativo é a de código 4110, denominada como agentes assistentes e auxiliares administrativos, na qual encontramos a definição do que faz e do que deve saber fazer um trabalhador que pretende exercer essa ocupação. Como nós estamos observando, a CBO ela classifica famílias de profissões, não só a do assistente administrativo, mas todas as ocupações de nosso país. E hoje, naturalmente, nós estamos interessados na função do assistente administrativo, que pode ter outras nomenclaturas dependendo da empresa, da região e do perfil do cargo a ser ocupado. Então ele pode ser chamado de agentes, assistentes e auxiliares administrativos. Todos são a mesma ocupação. Para o assistente administrativo, a CBO traz alguns sinônimos de como a ocupação pode ser conhecida. Essa diferenciação de nomenclatura pode acontecer por diversas razões, como eu acabei de descrever, não é mesmo? Seja porque a ocupação é conhecida por nomes variados, seja porque pode ter um nome diferente de acordo com a cultura local,
de muitos estados e municípios em todo o Brasil. Assistente administrativo, que faz carreira e principais funções. Vejamos agora quais são então os sinônimos, dados para o assistente administrativo na descrição da Classificação Brasileira de Ocupações, CBO. Agente administrativo, assistente administrativo sindical, assistente de compras, assistente de escritório, assistente técnico no serviço público. Olha aí, são várias as nomenclaturas. Por se tratar de uma família ocupacional, encontramos nesse grupo não apenas a ocupação de assistente administrativo, mas também 9 outras que têm afinidade e atividade em comum com a de assistente administrativo, como veremos nesse próximo slide. Auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, auxiliar de compras, escriturário, atendente de judiciário, auxiliar de judiciário, auxiliar de cartório, auxiliar de pessoal, apontador de cartões de ponto. Então a gente está percebendo que o assistente administrativo é uma ocupação que tem uma ampla possibilidade dentro de uma indústria ou de uma organização. São muitas as áreas em que o assistente administrativo pode atuar. Auxiliar de estatística, controlador de estatística. Auxiliar de seguros, auxiliar técnico de seguros. Auxiliar de serviços de importação e de exportação. Auxiliar de tráfego, de exportação e importação. Conferente de documentação de importação e exportação. Conferente de exportação. 9. Agente de microcrédito, agente de microfinanças, assessor de microcrédito, assessor de microfinanças, coordenador de microcrédito. Então aqui tem uma foto mostrando para vocês, enquanto a gente está elucidando as nomenclaturas dessa ocupação, as várias possibilidades de trabalho para o assistente administrativo. Você sabia que a descrição para cada ocupação da CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, é feita pelos próprios trabalhadores? Dessa forma, temos a garantia de que as informações vêm de quem atua no ramo e, portanto, conhece bem a ocupação. Para ler esse documento na íntegra, acesse de seu smartphone o site do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, disponível no site logo abaixo, abaixo aqui, me desculpem, e ao ler esse documento você poderá até mesmo conhecer as instituições e os profissionais que descreveram as atividades realizadas pelos assistentes administrativos. Eu faço essa recomendação porque é uma possibilidade de você conhecer os diversos ramos de atuação do assistente administrativo, com um objetivo importante, para que você possa enviar o seu currículo para conseguir uma oportunidade de entrevista em uma dessas empresas. A descrição resumida feita pela Classificação Brasileira de Ocupações sobre as atribuições desta ocupação é a seguinte: desenvolvem atividades de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços. Tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Então a gente está observando que, em síntese, o assistente administrativo, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações, é responsável por toda a parte de documentação e a parte administrativa das organizações. Por isso, é de extrema responsabilidade e importância. Já que conhecemos, então, um pouco das várias nomenclaturas e as atividades e atribuições do assistente administrativo em todo o país,
Agora nós vamos levantar algumas questões relevantes relacionadas ao exercício da ocupação. Né? Eu passei por várias dificuldades no passado, né? Por trabalhar em escritório também, e os colegas todos serem fumantes, inclusive o chefe. Né? E na época não existiam leis que nos protegessem, não é mesmo? Então, para finalizar esta aula, falaremos agora de algumas conquistas para essa categoria profissional. A lei antifumo, né? Para quem está começando agora ou já atua na profissão há pouco tempo, não imagina o como era difícil trabalhar no ambiente com tabagismo, né? Principalmente quem é alérgico como eu, né? Ou como outras pessoas, a gente sofria bastante. Então vamos conhecer um pouco dessa lei antifumo e por que ela surgiu. A lei antifumo, a primeira delas, está relacionada a uma questão de saúde, ou seja, a proibição do fumo em ambientes fechados. Para compreender melhor o que essa lei significa para os trabalhadores que atuam em ambientes fechados, antes temos de falar um pouco sobre o tema saúde. Então é importante, por isso que nós estamos abordando. Você só vai poder exercer sua ocupação de forma exemplar e eficiente estando bem de saúde. Observe a definição de saúde utilizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que graças à pandemia, tem se tornado protagonista nos nossos dias, todo mundo buscando a sua proteção pelas vacinas aprovadas pela Anvisa em nosso país. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define saúde como completo estado de bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de enfermidade. Olha que interessante na definição da OMS. Saúde não é o fato de não estar doente, mas estar são e em conforto para exercer a sua atividade profissional, a sua cidadania, tendo bem-estar físico, mental e social. Porque nós, seres humanos, somos seres gregários, vivemos em sociedade. Então é importante também termos um bom convívio. E nesse aspecto nós também iremos abordar no nosso curso mais para frente. O tal conceito, o conceito da OMS, que é também protagonizado pela Anvisa, tem uma profunda relação com o desenvolvimento e expressa a associação entre qualidade de vida e saúde da população. A saúde, nesse sentido, é resultado de um processo de produção social e sofre influência de condições de vida adequadas, de bens e serviços. A gente vai percebendo que na medida em que a sociedade vai evoluindo, as profissões vão também se desenvolvendo e o mundo das empresas vai buscando cada vez mais eficácia. A gente acompanhou isso no estudo das revoluções industriais, como eram as condições de trabalho no passado tão difíceis, com jornadas de trabalho extensivas e sem nenhuma proteção. Hoje, nós temos vários órgãos governamentais, como a Anvisa, que objetivam a melhoria da condição de vida, não só social, mas principalmente no âmbito do trabalho, que é por isso que nós estamos abordando esse tema. Mas o que faz a Anvisa? Vamos ficar por dentro, O que é a Anvisa? É um órgão público criado para fiscalizar e normatizar todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira. A Anvisa, vinculado ao Ministério da Saúde, atua também na área de alimentos, coordena, supervisiona e controla as atividades de registro, informações, inspeção, controle de riscos e estabelecimento de normas e padrões. Então, a Anvisa é o nosso órgão máximo, e que regulamenta tudo aquilo que envolve produtos e serviços que possam mexer com a saúde do cidadão brasileiro. Então, por isso que a gente tem ouvido muito falar da Anvisa, principalmente no que se relaciona a vacinas, porque a Anvisa, sendo o órgão máximo, é esse órgão que vai organizar, fiscalizar
e identificar, né, por exemplo, as melhores vacinas para o nosso país. Vocês podem perceber que algumas foram bloqueadas, né? Não foram permitidas, ou permitidas de uma maneira bastante restrita, né? Como é o caso da vacina da Sputnik. Então a Anvisa tem uma atuação muito grande em nosso país na obtenção de qualidade em saúde, né? Quando tem algum restaurante que produz alguma comida contaminada e vai sofrer fiscalização, essa empresa ela pode ser fechada pela Anvisa. Então, já entendemos qual a função e o que é a Anvisa. Durante muitas décadas, enquanto o hábito de fumar era permitido, como eu já descrevi em minha época, em ambientes fechados, como empresas e lojas, os trabalhadores desses locais ficavam expostos à inalação dessa fumaça. As pessoas que inalam fumaça mesmo sem tragar são denominados fumantes passivas. É comprovado que os fumantes passivos também são atingidos pelo mal que a fumaça do tabaco provoca na saúde, né? A gente sabe hoje que o fumo, assim como os outros produtos, né, que causam mal à saúde, como a bebida alcoólica, a partir do estudo que já foi feito durante muitas décadas, provou-se que causa mal e dano à saúde, né? Segundo informações da Anvisa, quando o cigarro é aceso, somente uma parte da fumaça é tragada pelo fumante e cerca de 2/3 da fumaça gerada pela queima é lançada no ambiente através da ponta acesa do produto, que é o cigarro, pode ser um charuto, cigarrilhas e outros, né? Essa fumaça, denominada corrente secundária, somada à fumaça exalada pelo fumante, forma em ambientes fechados a fumaça ambiental do tabaco, né? Ou poluição tabagista ambiental. Hoje a gente se vê com os adolescentes, né, usando o narguile, né, que eu acho que é importante a gente falar. O narguile causa o mesmo dano que o cigarro. Ah, professor, mas a gente coloca lá os sabores, né? É uma fumacinha, é um vaporzinho, mas se constatou que também causa o mesmo mal. Então, por isso, não é recomendado, né? Nada que não seja natural ao nosso organismo não nos faz bem, né? A respiração, a oxigenação é de fundamental importância. Tanto é que as pessoas que são tabagistas estão no grupo de risco, no caso da pandemia, por causa do coronavírus. Só para vocês terem uma ideia. Estudos informam que os malefícios provocados por essa fumaça ambiental, que é a fumaça do cigarro, podem ser tão fortes quanto aquelas causadas pela fumaça inalada diretamente pelo fumante ao tragar um cigarro. Então não tem diferença daquele que está tragando o cigarro do que aquele que está no ambiente com a fumaça do cigarro, está tendo o mesmo efeito, o mesmo dano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o PTA é a maior fonte de poluição em ambientes fechados, que é o cigarro, né? E o tabagismo passivo é a terceira maior causa de morte evitável no mundo, perdendo apenas para o tabagismo ativo e o consumo excessivo de álcool. Então veja que coisa interessante, né? Nos primeiros anos em que se descobriu que o tabaco, né, fazia mal à saúde, dentro do ônibus eles dividiam, o lado direito do ônibus podia fumar, o lado esquerdo do ônibus não podia fumar. A mesma coisa acontecia em aviões, né? A parte do fundo do avião as pessoas podiam fumar e na frente não. Então como que se a fumaça ela ficasse só no local onde a pessoa está fumando, né? Isso é uma tremendo erro da época, né? Isso por volta da década de 90, né? Era desse jeito. Então, graças aos estudos e à ciência, o tabagismo foi erradicado dos ambientes de trabalho. Os trabalhadores expostos a essas condições, como aquelas que trabalham em espaços fechados, como escritórios, é o caso do assistente administrativo, têm, segundo estudos, um risco de 300 a 400% maior de contaminação do que qualquer outra categoria ocupacional, tendo em vista toda essa questão
que é de saúde pública, diversos estados e municípios se mobilizaram no sentido de aprovar leis que proibissem o fumo em ambientes fechados. Então esse é um movimento social, né? Como toda evolução social, como leis que foram criadas novas, como não tinha no início da Revolução Industrial, como nós vimos, mostra a evolução da sociedade, né? E pautada pela ciência e pela conscientização. Você sabia, né, que o cigarro é composto por cerca de 400 substâncias, das quais aproximadamente 200 são tóxicas? Dentre as substâncias tóxicas, 40 são cancerígenas, ou seja, podem provocar aparecimento do câncer. No estado de São Paulo, no dia 7 de maio de 2009, entrou em vigor a lei número 13.541, que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígenos em ambientes fechados. Ok? Então, estamos percebendo, né, nosso curso de assistente administrativo é bastante amplo, como vocês estão vendo, bastante completo. Nós estudamos um pouco de história, um pouco de geografia, né, e agora estamos estudando um pouco da ciência, né, e um pouco da questão da saúde no ambiente de trabalho. O fumo no ambiente de trabalho é proibido por causa dos danos que causa à saúde. Na minha época, quando eu reclamava, as pessoas diziam assim, os fumantes, né? Não, mas isso é frescura, imagina, não faz mal, né? Graças a Deus e graças à ciência se provou que não é verdade, né? E graças a Deus o fumo está aos poucos sendo reduzido nas sociedades. E com isso nós estamos concluindo a nossa quarta aula do curso de assistente administrativo e hoje nós conhecemos mais a fundo quem é o assistente administrativo hoje, por meio desse importante documento do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a CBO, Classificação Brasileira das Ocupações. Vimos que a CBO classifica as ocupações por famílias, privilegiando todas as funções e ocupações que nós temos no Brasil, e nós encerramos a aula de hoje falando sobre saúde no ambiente de trabalho, né? E a questão da proibição do tabagismo, que foi comprovado que gera não só no fumante ativo, mas como aquele passivo que está no ambiente, o câncer, né? Provocando então problemas para a saúde do trabalhador. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos encontramos na quinta aula. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.